Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a treta de Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro. Ciro Nogueira deu uma declaração bombástica aí dizendo que Eduardo Bolsonaro causou um prejuízo imenso à direita brasileira ao ir para os Estados Unidos e criar essa confusão aí com relação ao tarifaço, né? A gente sabe que ele deu um tiro no pé, né? Mas vamos repercutir aqui o que a Andréa Sadi fala no blog dela, tá? Então eu quero mostrar para você aqui o tema esse aqui, ó. Ela coloca aqui, né? Ao atribuir prejuízo gigantesco a Eduardo Bolsonaro, Ciro Nogueira risca o chão. E diz a família do ex-presidente que Centrão vai comandar a campanha em 2026. Então a gente já sabe que a guerra que está em curso aí é com relação à campanha a presidente da República em 2026. A gente sabe também que muito importante, mais importante para eles do que a presidência da República, apesar que o Ciro Nogueira tem um projeto pessoal, porque provavelmente ele não vai se reeleger senador lá pelo Piauí, porque ele não tem cacife, o PT tá mandando lá no Piauí e agora tá muito mais forte lá no Piauí, então não vai ter muito para ele. Ele tá querendo sair vice-presidente, segundo rumores, né? Ele quer sair a vice-presidente da República de Tarcísio, tá? Então vamos ver o que se desenrola. Mas vamos ler aqui o que a André coloca aqui no blog. Eu separei uma parte aqui, ó. Diz assim: ao dizer publicamente que o deputado federal Eduardo Bolsonaro causou prejuízo muito grande para 2026, o senador Ciro Nogueira expõe o que ele e outros líderes do Centrão já vinham repetindo nos bastidores, que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro já atrapalhou demais e que daqui para frente será o Centrão que comandará a campanha da oposição para a eleição presidencial de 2026. Existe uma guerra nos bastidores aí muito grande com relação a isso, a gente sabe disso. A gente sabe que o esquema do Centrão é sempre estar ou num governo de direita ou num governo de esquerda, não importa qual seja a ideologia, só que eles já viram que eles podem tentar a presidência da República, eles querem tentar a presidência da República, eles querem comandar geral, comanda o Congresso Nacional, porque eles dão as cartas no Congresso Nacional, e agora eles querem comandar o Executivo. A questão é que no Executivo hoje tem Luiz Inácio Lula da Silva. Se Lula tivesse solto e não tivesse inelegível em 2018, Bolsonaro jamais seria presidente. Isso eu falo aqui com certeza absoluta. Então a pesquisa Quest mostra Lula muito mais forte, muito mais encorpado aí para 2026, né? A gente sabe que Lula estava, o governo Lula não conseguia expressar aquilo que estava fazendo, não conseguia mostrar para a população aí os benefícios, aquilo que eles estavam fazendo e melhorando os índices, mas as pessoas sempre dizendo que estava ruim, né? A gente sabe muito bem disso e a gente vê nitidamente que as coisas elas caminham para que em 2026 haja uma polarização muito violenta. Eu tenho dito isso aqui para alguns amigos, tenho dito isso aqui em casa, não vai ser fácil 2026. Não vai ser fácil porque tem a turma aí dos bolsonaristas, juntamente com Silas Malafaia, que vai querer impor um candidato ao Brasil, e aí eles entram com essa retórica nas igrejas, as pessoas são manipuladas a votarem por princípio, e a gente sabe que nesse voto não tem nada de princípio. Infelizmente a gente tem visto que pastores que estão no poder, que são deputados, que são muitas das vezes fazem parte de governos, tanto municipais como estadual, têm se envolvido em problemas, têm se envolvido em corrupção, mas isso é uma fala que quando você diz, as pessoas dizem que você está indo contra a igreja, é a mesma retórica da Michelle Bolsonaro. Eu estou sendo perseguido religiosamente. Não, ninguém está sendo perseguido religiosamente. A questão é que quando você é um pastor e você está pregando o evangelho, é uma coisa. Ninguém tem que falar de você está pregando o evangelho que você foi chamado para fazer. A questão é quando você se torna um político, você deve satisfação à sociedade. Essa é a grande realidade. Então, porque estão criticando o pastor. Não, estão criticando o pastor, estão criticando o deputado, estão criticando o senador, estão criticando aquele que tem um cargo público e tem que dar satisfação à sociedade, né? Essa é a grande realidade. Então, basicamente, está aí a guerra. Nós sabemos que Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, não vai abrir mão de ter um Bolsonaro na chapa presidencial, porque o Bolsonaro ainda transfere muito voto, mas a gente vai ver uma guerra muito violenta entre a família Bolsonaro e o Centrão por esse projeto de poder, né? Vamos ver o que se desenrola aí para o ano que vem. Vamos para mais uma aqui, que saiu também no G1 e eu quero compartilhar com você aqui. Olha, vocês sabem que existe aí uma pressão muito grande no governo Lula para retirar os cargos comissionados do PP e do União Brasil. PP do Ciro Nogueira
e do União Brasil, que criaram uma federação, resolveram desembarcar do governo. O problema é o seguinte, é que eles têm vários cargos comissionados, ou seja, cargos comissionados, porque quando a gente fala de ministérios, porque tem o ministério, tem o André Fufuca, tem o Sabino, que eles não deixaram o governo, isso é só a pontinha do iceberg. O que está em jogo realmente são cargos comissionados que gerem milhões e bilhões de reais, como são a presidência da Caixa Econômica Federal e as subdiretorias da Caixa, as diretorias da Caixa. Então tudo isso são indicados por PP, pelo União Brasil. Então eles lotearam ali esses partidos, assumiram ali o comando da Caixa Econômica, e eles não votam como o governo quer. O governo agora já passou ontem, ele passou o facão em cargos de segundo escalão, né? Retirou vários cargos de segundo escalão, inclusive de alguns deputados do PSB, do PSD de Kassab, tá? O Kassab, eles estão reclamando, dizendo que eles sempre votam com o governo, o PSD ele sempre vota mesmo. A questão é que eles se dividiram na votação da MP 1303 e uma maioria votou a favor do governo, mas uma grande parte do PP, da bancada do PP, votou contra o governo. Ou seja, votou para retirar da pauta a MP, que era importante para o governo, que trazia uma arrecadação importante, nós já falamos disso aqui no canal. O que é interessante a gente ter a leitura disso aí? A matéria aqui do G1, ela repercute uma coisa interessante. Vamos ler aqui, ó. O que acontece? A retaliação a deputados do Centrão deve empurrar o grupo cada vez mais para a oposição, avalia apoiadores de Bolsonaro. Isso aqui são os apoiadores de Bolsonaro que sonham com isso, que sonham que o Centrão vai cair, vai ficar cada vez mais na oposição. Por quê? Porque eles têm um projeto. E qual é o projeto? O projeto deles é a anistia. A anistia ampla, geral e irrestrita. Eles sabem que isso não vai passar na Câmara dos Deputados, e que, aliás, que isso pode até passar na Câmara dos Deputados, mas não passa no Senado, e se passar no Senado, o Supremo vai colocar como inconstitucional. Sérgio, mas então por que fica essa... Eles querem criar um clima de desestabilização institucional no país. Eles querem colocar a opinião pública contra o Supremo. Eles querem colocar a opinião pública contra o Supremo, por quê? Porque eles sabem que o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a última palavra. E se houver uma pressão, uma comoção social, que eu acredito que não vai haver, eu tenho certeza absoluta que não vai haver, porque 66% da população brasileira não apoia essa anistia, não quer essa anistia. E todas as pessoas que têm um mínimo de raciocínio sabem que se anistiar essa turma, daqui a 5, 10 anos eles voltem e tentam outro golpe. Isso é assim, é histórico no Brasil. Então, a questão, quando o Centrão, quando os apoiadores de Bolsonaro fazem essa análise de que o governo Lula está empurrando cada vez mais o Centrão para a oposição, é porque eles querem aprovar a anistia ampla, geral e irrestrita. Tá? E agora, o que acontece? Obviamente, o governo vai precisar negociar. Ele vai precisar negociar com essa turma. Porque essa turma ela é movida a cargos e dinheiro, poder e dinheiro. Então, o governo vai precisar negociar, por quê? Porque tem que ter um mínimo de base lá no Congresso Nacional para aprovar o que precisa ser aprovado. Tem várias medidas que estão vindo aí. Tem a PEC da segurança pública que precisa ser aprovada. Tem outras matérias importantes para o governo que precisa ser aprovado. E, infelizmente, essa é a realidade do Brasil, e isso é democracia. Ele precisa do voto do Centrão nisso aí. Então eu acredito que o presidente Lula e a Gleisi estão fazendo um movimento de pressionar, de esticar a corda, para depois dar uma distensionada, chamar todo mundo para conversa e dizer, peraí, a gente precisa terminar esse mandato, nós precisamos terminar, 2026 está aí, e quando for lá para o meio de 2026, quem quiser desembarcar, desembarca. Mas a questão é o povo, a questão são as pessoas que são afetadas muitas das vezes por essas votações e por essas leis e essas medidas que são aprovadas no Congresso Nacional. Mas aí tá, o governo ontem passou, como eu estava falando, passou o facão nos cargos comissionados de segundo escalão. E por que não passou no Lira? Né? O Lira, você sabe que o Lira, ele é, se você não sabe, assiste um outro vídeo nosso aqui, o vídeo anterior a esse, que eu falei sobre o Lira. O Lira, ele é o cara que indicou o PP, que é o partido do Ciro Nogueira, é o mesmo partido do Lira. O Lira tinha, como ele era presidente da Câmara, ele tinha uma relação muito boa ali com o Lula, muito próxima com o Lula, né? E ele indicou o presidente da Caixa Econômica Federal. Indicou várias diretorias também. União Brasil indicou a diretoria. Tem até gente do PL na diretoria da Caixa. Você acredita num negócio desse? Então, o que acontece? Eles estavam ali, todo mundo junto, misturado, resolveram desembarcar do governo. O governo cortou os cargos, mas não cortou do Lira. Não cortou o presidente da Caixa ainda e nem cortou as diretorias que são indicadas pelo Lira. Por quê? Porque o Lira, muito sabiamente, uma raposa velha, um político experiente, ele não votou na MP.
contra a MP, não votou para tirar a MP 1303 de pauta. Ele se absteve, ele não estava no plenário. Então, como ele não estava no plenário, deixou o governo numa situação ruim, mas todo mundo sabe que ele articulou para derrubar a MP, mas ele deixou o governo numa situação ruim. Ou seja, não tem como o governo tirar ele, né, porque ele não foi lá e não colocou o voto dele para poder tirar de pauta a MP 1303. Então a gente está vendo aí uma guerra, uma briga de foice, uma queda de braço entre o Centrão e o governo. Tem também a questão das emendas, que o governo falou que vai cortar pelo menos, hoje eu já vi o Haddad falando 7 bilhões em emendas. Tem uma outra guerra também, que o ano que vem o governo, ele quer, né, ele quer pagar as emendas ao longo do ano, e o Centrão e o Congresso Nacional está querendo colocar um dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que as emendas possam ser pagas no primeiro semestre. E aí o governo até faz um trocadilho, é como se você tivesse um aluguel para pagar em 12 meses e o cara quisesse que você pagasse em 5 meses todo o valor do aluguel anual que você paga. Então é um absurdo que eles estão tentando fazer, estão tentando pressionar, estão tentando criar um clima de desestabilização do governo, mas eu acredito aí na articulação do presidente Lula para que a gente possa vencer isso aí e caminhar para frente, né? Nós precisamos eleger em 2026 o presidente Lula, reelegê-lo, para que a gente possa ter mais 4 anos aí de progresso e de avanço social para o nosso país. Eu sou Sérgio Martins, gostaria de te convidar para você se inscrever no canal, tá? Já deixar o seu like, ative o sininho de notificações e até um próximo vídeo. Até mais.